E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Jair. Ronaldo. E hoje vamos falar sobre uma animação que foi lançada no ano passado, né? Obviamente em 2022, que é mais ou menos em julho, né? Mais ou menos nesse mês, que é Lanterna Verde, Cuidado com o Meu Poder, que está disponível na HBO Max. Então, se vocês querem saber a nossa opinião, não deixe de conferir depois da vinheta. E aí galera, beleza? Então antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que, se por acaso estão vendo aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, familiares e quem quer que seja também, tá certo? Pra galera que gosta das animações da DC como a gente. Com certeza, né? Então não custa nada, é rápido, principalmente deixar o seu like aqui, tá certo? Quer começar a falar sobre a animação? Rapaz, eu tenho até medo pra falar sobre essa animação, porque... O Ronaldo é todo... Ele assistiu a animação só para deixar um pequeno spoiler da opinião dele. Odiou, resumindo. Odiou. Pessoal, eu vou contar uma coisa particular da minha vida. Não, vou nessa tristeza vamos deixar de lado. Mas assim, eu assisti a animação do Lanterna Verde e o Jair de alguma forma me iludiu, porque ele achou que a animação era meio termo. Ele não chegou pra mim e falou assim, mas assiste essa animação, tu precisa assistir essa animação porque essa animação é a melhor do que está saindo recentemente. Para quem não sabe, tem praticamente um recomeço, praticamente uma nova forma. Reboot na universo da DC. Um reboot no universo da DC. Muita Animado, gente, né? Obviamente. Das animações. Já saiu o Superman, o Homem do Amanhã, Sociedade da Justiça, que vai ser a próximo vídeo que a gente vai fazer o comentário. Eu mesmo vou comentar aqui no canal. E recentemente saiu Lanterna Verde. Eu confesso para vocês que eu tava muito afim mesmo de assistir. Peço até desculpa por ter demorado um pouco, porque aconteceu algumas coisas. E enfim, assisti. E eu confesso, de verdade, com toda a sinceridade que existe dentro do meu coração, que eu achei ruim. Achei muito ruim. Eu não tô aqui para falar de gráfico. Esqueçam isso. Claro que no primeiro sentido do Superman eu achei um pouco de retrocesso. Eu acho que a DC ou a Warner quis economizar. Mas a Sociedade da Justiça é bem feita e a animação do Lanterna Verde também é bem feita. Mas assim, a história eu achei a história um pouco prematura, justamente de também queimar etapas. Eu creio que, beleza, é 1h30, acho que dá para desenvolver um pouco mais a história. Claro que a gente conhece a origem de como o próprio John Stewart assumiu o manto como Lanterna Verde. A gente sabe, já no início a gente sabe quase nada do Hal Jordan, por que ele desapareceu. Praticamente, o pessoal nem... para ser no início, nem tinha declarado que ele estava morto. Acho que nem o próprio John Stewart sabia de nada. Praticamente o John Stewart foi um cara que simplesmente teve estava no momento certo, no lugar certo, para justamente um dos guardiões achar ele e falar: você é o novo portador do anel. Porque o John Stewart vai levar uma vida normal, praticamente normal. Acho que ele não era o tipo cara pra não dar dor de cabeça como o Guy Gardner. Sim, exatamente. Nem como o Hal Jordan. Eu acho que ele é um cara um pouco mais comportado. Claro que tem aquele ego dele, que muitas vezes expressou na animação, mas é uma coisa fora da parte. Quem está acostumado com o Hal Jordan, o resto é só... Você só não se acostuma com o Guy Gardner, né? Porque o Guy Gardner é um idiota, pra ser sincero. A pior Lanterna Verde que fiz. Mas tem gente que gosta do Guy Gardner, então... parabéns pra você que tem essa resiliência, porque eu não tenho não. De verdade. Beleza. A questão da animação, como eu tava falando pro Jair, queimou etapas. Eu acho que faltou... Adaptaram, né? Adaptaram. Uma história muito conhecida. Que é o Crepúsculo da Esmeralda. Não, Crepúsculo Esmeralda. Crepúsculo Esmeralda, perdão. Que conta justamente que o Hal Jordan é protagonista, que infelizmente a cidade dele sofreu um grande impacto e perdeu familiares, perdeu pessoas queridas e simplesmente queria trazer todas essas pessoas de volta porque ele tinha coisas do passado a se resolver. Mas infelizmente não deu certo
E justamente também os próprios Guardiões e Lanternas Verdes se recusaram a ajudar ele. Porque... Desculpa, mas também porque a questão do Lanterna Verde, né, do caso Hal Jordan, ele estava tomado pela angústia, pela ira, basicamente, e ele queria usar o poder dos Anéis Verdes para justamente trazer as pessoas, como o Ronald falou, de volta à vida, né, junto com a cidade. Só que os Guardiões alertaram que a função do Lanterna Verde não é isso, não é esse. Né, não usar o poder do Anel por benefício próprio, mas sim para justamente apaziguar totalmente o conflito que existe dentro de si. Ele tava, no caso, o Hal estava tomado pelo medo ali. Pelo medo. Entendeu? Eu não tinha mais a questão da força da vontade. Eu acho que era a tristeza dele que era um sentimento muito maior do que a força de vontade dele. Exato. Mas pra gente não sair, porque infelizmente nessa animação foi usado como referência, e eu achei muito mal interpretado. Acho que praticamente pega uma história boa e jogada por lixo. E quem for assistir vai entender onde a gente quer chegar. Mas é isso. O que acontece? O próprio John Stewart vira o novo Lanterna Verde e é avisado que alguns incidentes estão ocorrendo. E é o tipo da pessoa que já rejeita ele do começo. Não era aquilo que ele queria, mas as coisas vão começando. E de repente ele encontra com os guardas. Não, acho que já. Ele encontra a Liga da Justiça já? Não, no caso, quando ele pega o anel, né, sem querer, o anel escolhe ele como um grande portador, o anel leva ele diretamente para sair da Liga, que é lá no espaço. E quando ele encontra a Liga, não está a Liga como a gente conhece, está no caso só 3 ou 4, que é a Vixen, Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro. Não, o Gavião Arqueiro não, Arqueiro Verde. Arqueiro Verde. Eu sempre confundo, pessoal, peço perdão. Arqueiro Verde e também o Caçador de Marte. O Caçador de Marte. Né? Aí logo depois, ao decorrer da história, ele encontra a Mulher Gavião e também o Adam Strange. Mas assim, pra gente não esquecer, o próprio Arqueiro Verde, ele contesta do Don Stewart já ser o novo portador do anel, porque na cabeça dele o Hal Jordan não está morto. Inclusive porque o anel que foi dado ao John Stewart era do Hal Jordan. Hal Jordan. E querendo ou não, para quem não, ninguém não pode usar o anel à força. O anel é o anel que escolhe o portador para ele finalmente obter os poderes do Lanterna Verde. Exatamente. E o próprio Arqueiro Verde como se tivesse esquecido disso, né? E poxa, você falou, não, eu não queria estar nessa situação, você precisa acreditar em mim, porque é uma coisa que eu não queria, realmente veio para mim. Aí tem essa dualidade entre os dois, porque um não acredita, né? O Oliver não acredita no John, e o John querendo fazer de tudo para que eles acreditem que ele não queria esse poder. E o John muitas vezes ele queria colocar onde ficam os Guardiões, os outros lá só com Lanterna Verde, justamente para se livrar do anel. Isso, exatamente. É uma coisa até estranha, né? Justamente, como falei no início do vídeo, essa queimada de etapas, né? Porque assim, a questão das animações da DC, geralmente ela tem basicamente, né, 1h30 de duração, 1h30 basicamente. Então, o que acontece? Quando você pega uma história para adaptar como o Crepúsculo Esmeralda, que acho que é uma das mais conhecidas do Lanterna Verde, eu acredito que fica talvez pau a pau com a Noite Mais Densa, justamente. Eu acho que a Noite Mais Densa ainda não é isso. Não, sim, eu sei, mas eu digo assim, que em questão, querendo ou não, Crepúsculo Esmeralda é muito conhecido, né? Mas assim, a questão, quando você pega essa história para adaptar, você não é meio que obrigada a seguir toda a etapa da história, mas você tem que respeitar pelo menos o cerne. E a maneira como eles fizeram essa adaptação, parece que eles pegaram assim, olharam assim a história, né, pelo menos os produtores, os roteiristas, cara, vamos mudar isso aqui, cara, tá tão chato, né? Parece que tá tão chato, vamos mudar um pouquinho aqui. Só que essa mudança foi muito tão grave, na minha opinião, que mudou todo o conceito que representa essa mudança, que eu vou soltar um spoiler, né, peço perdão, mas eu vou soltar, da questão da mudança do comportamento do Hal. Porque na história do Crepúsculo Esmeralda, ele vira um vilão. Ele vira o vilão realmente na história original do quadrinho.
que futuramente é mostrado que foi controlado pelo Parallax. O Parallax, que é uma entidade do medo, né, como se fosse um deus da tropa dos Lanternas Amarelos. Então ele foi controlado para justamente fazer toda essa maldade. Né? Ele foi considerado vilão e depois foi morto. Né? O Hal Jordan. Mas é o que acontece. Nessa história eu fiquei meio que decepcionado. Né? Eu falei pro Ronan para ele assistir realmente, porque podia ser que interessasse, né? Porque tem essa adaptação. Mas eu concordo com ele porque foi uma animação que foi muito rápida, foi muito jogada assim. O John, ele era uma pessoa totalmente normal, no caso ele era um ex-combatente militar, que foi jogado dentro do fogo cruzado, onde ele tentou ajudar o Guardião, que está praticamente, pode ter se considerado o último Guardião da Terra, não, o último Guardião de OA, e aí ele virou o portador do Lanterna Verde, tentou ir lá na sede dos Guardiões, conheceu rapidamente a Liga da Justiça, tentando fazer meio que uma amizade forçada, na verdade, uma parceria forçada para justamente... cheio de desconfiança, Cheio de desconfiança, porque imagina um cara que chega lá dizendo que é o Lanterna Verde, só que aí você sabe que o único Lanterna Verde que vocês conhecem, pelo menos lá na Terra, era o Hal Jordan. E chegou outro cara lá, inclusive falando que o anel era do Hal Jordan, e aumenta mais a desconfiança ainda. Porque, pra quem não sabe, o Oliver tem uma grande amizade com o Hal. Né? Exato, é. Então, assim, aí beleza. Então vai o Arqueiro e o John lá pra sede resolver essa questão. Aí surge a Cheyenne, que é a Mulher Gavião, comumente chamada. E aí ela tem essa desconfiança. Aí porque ela percebe que tem uma guerra entre a raça dela e outra raça lá que eu me esqueci o nome, que é a raça do Adam Strange, que futuramente mais pra frente vai aparecer para ajudá-los. Então fica assim, tá, beleza. Ok, tem essa questão. Aí aparece o Sinestro e a tropa dele. Rapaz, é uma coisa... Eu sei que eu já vai comentar, mas eu quero deixar minha opinião aqui. É aí que deixa você mais louco com a animação. Por que eu vou falar? A questão do Sinestro, quando... Sinésio? Sinestro, perdão. Quando ele invade o local dos Lanternas Verdes, porque está ocorrendo uma situação lá, e ele praticamente ganha com essa situação, se aproveita da situação, é o que acontece. Ele tem um embate contra o próprio Hal Jordan, porque é contado quase no finalzinho da animação. Aí, a partir do que acontece? O Hal é infectado por alguma coisa que o Sinestro... É o Parallax, né? Parallax, né? Parallax que coloca dentro do Hal Jordan. Aí, praticamente, é como se o Hal Jordan descobrisse uma verdade. Ele muda. Ele muda completamente. Ele de personalidade. Beleza. Aí, depois desse embate, ele vai lá onde estão os outros Guardiões. O que acontece? Os Guardiões... Os presentes Lanternas Verdes são conhecidos mais pela sua força de vontade, né? Todos que o têm são conhecidos pela sua força de vontade. Mas da forma como o Sinestro acaba com todos... Na verdade, não é ele, é o Hal. É o Hal, né? Sozinho. Não, mas até da forma como o Sinestro vai lá atacar também, né? Não, mas o Hal Jordan praticamente fez tudo ali. Mas, né? a vulnerabilidade que acontece com os outros Lanternas é uma coisa irreconhecível, né, cara? Pelo amor de Deus, a fraqueza dos outros Lanternas que você pode até contestar. Realmente são essas pessoas que protegem o universo, praticamente. Que é a polícia, né? Que é a polícia, né? São os caras fortes, cara. Não tô falando que seja capaz de... vamos derrotar o Darkseid aqui, não. Mas são uns caras muito abaixo do que a gente imagina. Como se eles... Pronto, existe um grupo e falta dizer assim, poxa, somos muito dependentes do Hal Jordan. Praticamente é como se... Beleza, o Hal Jordan é considerado o Lanterna com mais força de vontade. Lanterna Verde, obviamente. Tá, ok. Aí, é meio que, infelizmente por conta do roteiro, você deixa de lado muitos outros da tropa meio que coadjuvantes. E que é como fosse o grupo B, grupo C. E aí quando vocês vão botar ele para uma situação complicadíssima, eles vão olhar lá, vão fazer o máximo que puder, o máximo... E aí vão ser mortos. Tipo, nem toda a tropa, que eu fico mais besta ainda, durante a situação que o Ronaldo falou, nem toda a tropa consegue defender o OA contra o Hal. Porque o Hal tá contra o Parallax, aí o Parallax de alguma forma aumentou o poder dele. Mano, assim, pelo amor de Deus, velho. É uma tropa, mano. É um mundo que tá cheio de lanterna. Aí os caras usam o poder dele.
Mano... E nem deu trabalho, né, pro Hal? Não deu trabalho nenhum. Não deu trabalho nenhum. Cara, pior que também, nem na própria HQ, o Hal Jordan parece que matou os lanternas assim. Matou. E ele mata o Sinestro também, na facilidade. E é brutal, viu? Brutal, é brutal, de forma brutal. Não só o Sinestro, mas também de outros lanternas que ele matou de forma brutal. Ah, mas ele tá com poder. Não, nessas animações, eu acho que ele só tava com o anel dele, né? Só o anel. Só o anel? Tá, acho que é com o anel. Os outros que ele pegou, quando aparece no final da animação, né? Que ele consegue pegar todos os anéis, um em cada dedo, foi depois de matar os companheiros dele. Mas assim, galera, poxa... O Sinestro vira capacho dele. Pior, né, mano? Vira capacho. Ele queria pular fora, só que aí o Hal Jordan olhou assim, ó, não, você vai fugir não, viu? Você vai ficar aqui tomando conta. E o Sinestro chama ele de mestre, viu? Que é o mais irônico ainda, né? É tudo assim, no final fala assim, ó, você não sabe o que o meu mestre tá aprontando. Aí pronto, né? Aí você... E só uma coisa engraçada, que o Hal Jordan tá dado como morto, né? Aí o pessoal... Mas o óbvio, o Don Stewart, a Mulher Gavião e o menino lá, que encontram ele e, poxa, ficam alegres, poxa, ó. Mas até o Hal Jordan fala, não, se fala até quando tem um encontro do Don Stewart com o Hal, ele fala assim, eu tô aqui pra devolver o anel. Aí o Hal Jordan fala, não, ele não pertence mais, ele escolheu o seu novo portador. Você até se engana, né, achando que o Hal tava de boa. Acho que ele desconfia o menino, né, já, O Oliver? O Oliver desconfia. Acho que ele desconfia um pouco, né? Porque pega como é que foi parar ali, né? Foi parar ali, porque o próprio Hal Jordan começa a tomar atitudes de matar pessoas, né? De matar pessoas, até, poxa, eu nunca vi você tomar uma decisão tão fria como essa. O Hal Jordan sempre fica não. Porque a situação exigiu. Porque a situação exigia essa tal necessidade, exigia tal essa necessidade. E tal ação, né? Pode se dizer assim. Então, assim. Aí, a partir daí, começa a acontecer algumas coisas, aí descobre que o próprio Hal manipulou toda a situação, e aí tem a luta dos dois, né? O Jon Stewart contra o Hal. Agora sim, para ser mais sincero ainda, uma mentira muito grande. O Jon Stewart, por mais que fosse um lutador, um combatente, ele não tinha a experiência que o Hal tinha. E o Hal tinha um poder de paralaxe, cara. Não, ele não, nem só o Paralaxe, ele tinha 10 anéis. 10 anéis ainda. 10 anéis de lanternas verdes, um em cada dedo, cara. Então, assim, mano, assim, cara, não vamos forçar um pouco a barra. Porque, querendo ou não, o Jon Stewart, ele tava iniciando como lanterna verde. Porque ele pegou a manha, e é uma coisa, né, que você pegou a manha. Porque o Jon era combatente. Eu gosto do Jon Stewart, certo? Mas você, tudo bem, ele era um ex-combatente que estava meio que que ele não estava mais na ativa. E aí ele foi pegar num fogo cruzado. Mas não estava sabendo de nada. Ele não sabia como usar o anel completamente. Ele não sabia todo o poder que o anel podia dar. E consegue derrotar o cara. Eu não gosto muito do Hal, mas eu tenho que admitir que o Hal tinha muita experiência. Tinha um poder enorme. E justamente isso. Porque, querendo ou não, pessoal, se você for basear em ordens, porque do Jon Stewart ter a primeira comunicação com o anel, a primeira vista do anel, para a luta contra o Hal Jordan da forma Paralaxe, poucas horas, cara. Poucas horas. E outra, além disso, né, que esse é o mais... Além dessa questão de o Jon não ter sido morto, que é uma mentira enorme, tem a questão dos outros... do grupo dele também, como o Arqueiro, a Cheyenne e o próprio Adam Strange, não tem esse mostrado pela tropa do Sinestro. Porque a tropa do Sinestro também tinha uns poderes poderosos. Aí, de uma forma muito conveniente, né, pelo roteiro lá da animação, eles conseguem derrotar a tropa do Sinestro. Principalmente o Adam Strange. Isso é também uma grande mentira também, que infelizmente tem que concordar com o Jair. Que é apenas um cara, não vou dizer um cara comum, né, porque ele é de outra raça, que não sei nem que raça exatamente ele é. Mas explica na animação. Que usa, ele tem um poder de atrair lá não sei se é o raio ômega, eu peço perdão, eu não me lembro muito do poder que ele consegue atrair, mas ele é praticamente como o Roland falou, muito bem, ele é como se fosse o Senhor das Estrelas da DC, só que sem poder, sabe? Sem poder assim de ter manipulação de energia ou de matéria, enfim, esses poderes que envolvem
geralmente é magia. Não tem. Esse é um cara que tem uma pistola laser, basicamente, e usa um jato. Pronto, acabou. E é como se ele tivesse uma experiência tão grandiosa ao ponto de ser capaz de conseguir sobressair em cima de caras muito mais poderosos do que ele. Exatamente. Eu acho que o Adam Strange é um cara que tem muita sorte, mas pela sorte da conveniência e do roteiro. Mas que também tem uma certa habilidade também. Né? Não, ele tem uma habilidade que eu havia me esquecido. Mas isso ainda não é o suficiente para me mostrar que é crível para derrotar um participante, um integrante da tropa do Sinestro. Não é. Para mim não é crível. Me perdoe. Também não é tipo o cara que tinha força bruta, nada disso. Porque, por mais que você tenha experiência militar, por mais que habilidoso em artes marciais que você seja, se o cara tiver poder de controlar a mente, mano, praticamente você já é. A não ser que você tenha uma força sobre-humana de não, ninguém vai me dominar. Que eu acho que nessa animação não representou, não mostrou nenhum indício, ok? Então, assim, pra não esticar muito, né, que a gente já tá esticando um pouquinho, eu vou dar minha opinião final sobre isso. Lanterna Verde, né, Cuidar com o Meu Poder, que é o subtítulo, ele é uma animação que, se você estiver iniciando nessa animação da DC, ou então estiver iniciando nesse grande universo da DC dos heróis, eu quero saber mais sobre a Lanterna Verde, eu nunca conheci. Beleza, você pode assistir de boa. Né? Aí depois você pode ler a história que foi baseada e aí depois iniciar esse arco dos Lanternas Verdes, né? Pelas histórias e quadrinhos e outras animações também. Agora, você... eu já assisti, eu conheço tudo sobre Lanterna Verde, conheço quem é o John, quem é o Hal, quem é o Guy Gardner, quem é o Kyle Rayner, que é outro Lanterna, e eu quero ver como é que vai ser. Cara, beleza, né? Você pode assistir, ter sua própria opinião, mas não vá com expectativa alta. Na minha opinião, não vá com expectativa alta, porque se você for, meu filho, a gente não se responsabiliza pela frustração que você pode vir a ter. Eu tava comentando já, eu fiquei frustrado por ser o Jon Stewart, porque, cara, como já falou, tem muita gente que gosta dele, porque ele é diferente, é um cara... Eu creio que ele é até mais inteligente que o Hal. Eu acho que é um cara... Se ele se adaptar rapidamente à situação, é um cara que consegue usar bem a mente dele, não é igual o Hal, porque o Hal já tomou certas decisões justamente por causa da vaidade dele, por causa do pelo ego, né? Mas assim, cara, a questão do Lanterna Verde, ele me frustrou justamente por causa disso. Por mais que eu utilize essa questão do triplo cinema, tudo bem, a gente vai até deixar de lado. É uma coisa que é um acerto que eles tinham, mas para mim eles não usaram de uma forma inteligente. É apenas isso. Mas eu creio, tudo foi de uma forma tão rápida, que até me assustou me desenrolar com o passar do tempo. E simplesmente parece que eu fosse uma coisa que... Uma coisa eu tirei, vamos agir, você tá por aí, é um rolê da vida, acontece toda a situação e sai vivo, sai sem ferimento nenhum e tranquilo. Vamos aqui, cara. Então, Lanterna Verde poderia ser melhor. Com certeza. Poderia ser melhor, entendeu? Poderia ser melhor de verdade. Infelizmente, eu tô aqui. Ele sabe como eu sou chato, ele sabe como eu sou chato, como eu gosto de descer. Ele sabe como eu sou chato quando realmente a animação é ruim, eu falo mesmo. Então, assim, pode ser que a sua opinião seja apenas a opinião mais uma, né? Que muita gente pode se falar por aí, mas infelizmente tem que ser sincero. Dos três que foi lançado, pra mim é o pior. Entendeu? Pior. Depois do Sociedade da Justiça. E vamos ver qual a próxima animação vai ser feita. A gente está até comentando. Ontem a gente estava comentando sobre isso, se vai ser do Batman ou de outros personagens. A gente poderia até aproveitar trazer o Super Choque, até eu estava falando com o Jair, mas sim, pessoal, como o Jair falou, se você quiser assistir por assistir, ok. Poxa, eu estou começando nessa nova leva de animações da DC. Beleza, a gente apoia. Porque a gente gosta, a gente quer ver como vai funcionar esse processo, o que realmente vai apresentar. Agora, se você for um chato de carteirinha em relação às HQs, pelas histórias, você realmente vai se decepcionar. Pula fora. Pula fora. Mas vão assistir para assistir, vão assistir, pessoal. É assim, é como muita gente fala e eu concordo. Assiste para ter a tua opinião. Por mais porcaria que seja uma adaptação, assista, né? Assista para ter uma opinião própria, né? Porque nunca se sabe. Porque é aquela coisa, não vou ler, eu não vou assistir porque tais pessoas falaram. Não, né?
tudo bem, é uma opinião, né? Porque a gente sabe que, porque a nossa entendimento do que tivemos depois de ver essa tal animação, mas isso não quer dizer que a gente vá dizer com toda certeza que é a pior para você, ok? Pode ser até a melhor, quem sabe, né? Nunca se sabe. Então tem algo mais para falar? Não. Se fosse, acho que tudo isso aí. Eu acho que a gente poderia falar tudo que a gente poderia. Claro que a gente soltou alguns spoilers, porque era necessário. Para entender um pouco o contexto, para vocês entenderem como é. Mas assim, qual nota daria para essa animação? Cara, eu vou até ser bonzinho, vou dar 6. É o mesmo pensamento que o meu. Por incrível que pareça, é o mesmo pensamento que o meu. Mas assiste, pessoal. Depois assistirem, pode comentar, pode tirar a gente, que a gente não liga não. Enviando depois HQ como Discord pra gente, a gente aceita no momento. Vou enviar muito, Eu tô esperando aqui. As desculpas. Mas é isso, pessoal. Curtam, comentam, não deixa de compartilhar. E, mais uma vez, é apenas a nossa opinião. Entendeu? É apenas a nossa opinião. A gente sempre vai continuar trazendo da melhor forma transparente e sincera possível. Mas se você não gostar da sua opinião, assista e tenha a sua própria e vem aqui debater com a gente, que a gente debate. Eu amo debater com pessoas que têm suas próprias opiniões. Eu amo. Eu sou a melhor pessoa possível para debater sobre isso. Mas é isso, pessoal. E logo a gente vai trazer, acho que já fizemos sobre a do Superman, se eu não estiver enganado. Mas eu vou trazer da Sociedade da Justiça, eu vou reassistir novamente. Eu vou trazer aqui, eu vou tentar fazer um vídeo rápido sobre essa animação. Mas é isso. Assista, comenta e faça da melhor forma possível. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu, até mais.